Hoje, com a evolução da rede social, nós acabamos caindo em muitos golpes, muitas fraudes através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, Kawaii, TikTok, por ligação telefônica, em razão da evolução da tecnologia, tá? E as pessoas elas acham que não é possível recuperar esse dinheiro porque não é possível eventualmente encontrar o golpista. E de fato, realmente é muito difícil de encontrar o golpista, aquela pessoa que está eventualmente que acabou te enganando ali para transferir esse dinheiro. Só que é possível processar o banco para recuperar esse dinheiro e eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Então, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar e tu vai entender que é bem fácil e a instituição bancária ela é responsável em te ressarcir por esse prejuízo. Meu nome é Nathan Luiz Franz, eu sou advogado, nós temos um escritório no estado de Santa Catarina e nós somos especializados em direito bancário, principalmente fraudes bancárias, eventualmente através pelas redes sociais, tá? As pessoas elas acham que não é possível recuperar a fraude Pix, recuperar esse dinheiro que a gente eventualmente acaba perdendo pelas redes sociais, só que isso não é verdade. É possível recuperar esse dinheiro contra a instituição financeira, contra o banco. Quando nós acabamos caindo em uma fraude, falsa central telefônica, o falso familiar se passando por uma mãe, por um tio, por um filho, pedindo dinheiro emprestado, tá? Tem golpe de comprovantes ali para acabar roubando seus dados. Tem diversos tipos de golpe que os especialistas, os bandidos, acabam utilizando para aplicar golpe e fazer você transferir eventualmente dinheiro, tá? Independente de qual tipo que seja a expertise, o golpe em si, todos eles são possíveis de recuperar contra a instituição bancária. E aqui vocês têm que entender que são dois bancos que eles têm a sua responsabilidade. O primeiro banco seria o banco recebedor. Na verdade, vamos colocar aqui primeiro o banco pagador. Pagador. Ah, Nathan, quem que é o banco pagador? O banco pagador é da onde saiu o dinheiro. Então, por exemplo, se eu acabo caindo em um golpe, em uma fraude Pix, eu transfiro o meu dinheiro da Caixa Econômica Federal, eu faço essa transferência da Caixa Econômica Federal, o banco pagador, o banco que paga, é a Caixa Econômica Federal. Se eu transfiro o dinheiro lá da minha conta do Bradesco, o banco pagador é o Banco Bradesco. Nós temos o segundo banco, a segunda instituição bancária, que pode ser a mesma também, tá? Que seria o banco recebedor. Recebedor, tá? Quem que é o banco recebedor? É o banco que recebe o dinheiro. Então, por exemplo, se o golpista ele entra em contato comigo, eu acabo acreditando naquela historinha dele, naquela ladainha dele, eventualmente se passando por algum familiar, se passando pelo gerente do meu banco, e eu acabo fazendo uma transferência da minha conta, Caixa Econômica Federal, banco pagador, Caixa, e banco eventualmente recebedor é a conta que o golpista acabou te passando, uma conta Bradesco ou até mesmo pode ser o próprio banco, a própria Caixa Econômica Federal, tá? Eu só que precisava que vocês entendessem isso porque muda as figuras e esses dois bancos, tanto o banco pagador, que é o seu banco, da sua conta bancária onde saiu o dinheiro, quanto o banco recebedor, é a conta que vai receber o dinheiro, eles são responsáveis. As duas instituições são responsáveis e eu vou te explicar por que cada uma delas é responsável. Tá? Vamos lá. Primeiro, o banco pagador. Por que o banco pagador, que é onde sai o dinheiro, ele é responsável? Primeira coisa, nós somos consumidores bancários, nós utilizamos o serviço bancário. Pegamos cheque, fazemos transferências, fazemos Pix, tá? O banco pagador, o banco que sabe como eu consumo a minha conta, ele sabe como eu gasto, se eu faço Pix de manhã, se eu faço Pix à tarde, se eu faço Pix à noite, se o meu Pix é só de R$ 500, é só de R$ 1.000, é só de R$ 2.000, ou é de R$ 10.000, ou eu pago boleto, tá? O banco pagador, ele sabe como eu sou como consumidor.
são fatores de consumo. Ele sabe como é os fatores. Como eu sou fatores. Como eu sou como consumidor. Então, quando tem uma situação anormal, que é no caso do golpe, tá? Geralmente é um valor anormal, um valor muito alto, é um horário diferente do que eu costumo fazer transações bancárias, é uma transação bancária à noite, é um valor diferente do que eu pago, é um boleto diferente. Quando isso acontece, o banco pagador ele precisa acionar os seus fatores de segurança para colocar aquela transação como suspeita e aguardar ela para verificar a efetividade, verificar se realmente não é um golpe. Quando o banco ele não faz isso, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, eu faço transações de R$ 100 todo dia, sei lá, R$ 100 aqui, R$ 100 no outro dia, R$ 50 no outro dia, R$ 70 no outro dia. E daí aqui quando eu caio no golpe, eu acabo fazendo uma transação de R$ 5.000 por uma conta que eu nunca fiz nessas aqui. Essas aqui eu geralmente fiz de manhã, na parte da manhã. Manhã. E essa aqui eu fiz de tarde. Quando isso aqui acontece, o banco pagador, ele precisa se atentar, o sininho dele da segurança, ele precisa, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado com essa pessoa, provavelmente ela deve estar caindo em algum golpe. Então ele precisa o quê? Suspender essa transação para verificar se a pessoa não realmente está caindo em um golpe, se ela não vai perder esse dinheiro. Só que o banco pagador, ele não faz isso. Ele não faz por falta de investimento, ele não faz porque não é interessante para ele. O custo de ressarcimento de golpes é muito menor do que o custo seria para investir nesse tipo de situação, em verificar todas as transações de todos os consumidores, porque cada instituição bancária tem milhões e milhões de consumidores e são feitas milhões e milhões de transações diárias e por isso que eles acabam não investindo e pouquíssimas pessoas vão atrás para receber esse dinheiro perdido, tá? Então isso aqui seria o meu fator de consumo, como eu sou como consumidor naquela conta bancária. Aqui horário X, horário Y, horário Z, aqui é um horário eventualmente diferente. Então quando isso aqui ele é claro, é evidente que é diferente, o banco pagador ele é responsável. Ótimo. Nós temos aqui a possibilidade de receber esse Pix, esse dinheiro que eu acabei de perder lá para um golpista, eventualmente que eu não sei quem que é, tá? É possível receber do meu banco, do meu próprio banco, e ele vai ser responsabilizado demonstrando pelo menos isso, tá? O segundo ponto que nós temos é o banco recebedor. Aqui é a pessoa é a instituição bancária que é mais responsável, ela é mais responsável ainda do que o banco pagador. Por quê? O golpista ele não consegue fazer uma ele não consegue fazer um golpe sem uma conta bancária. Então, o golpista ele só consegue fazer um golpe com uma conta bancária. Então, a arma do golpista é a conta bancária. Por isso que eu coloquei aqui, desenhei uma arminha. A arma do golpista é a conta. Conta é a arma do golpista. Ah, Natan, o que que isso tem a ver? O banco recebedor é o banco que faz a abertura dessa conta bancária, que logo é a arma do golpista. Como que ele abre uma conta bancária para um terceiro aplicar golpes? Por que o banco faz isso? Por falha na prestação do serviço. O Banco Central, o Bacen, o Banco Central, ele dita normas em que todos os bancos, tanto o pagador quanto o recebedor, tá? Ele tem as normas para a abertura de conta. E o banco, quando ele abre uma conta, ele não observa essas normas. A consequência disso, ele acaba falhando no serviço dele e acaba entregando uma arma para o golpista para aplicar golpe nos consumidores. E a consequência é o prejuízo, por isso que ele é responsável em te ressarcir. Agora vocês imaginem o banco recebedor.
abre uma conta bancária com documentos falsos, acaba dando uma arma para o golpista com documentação falsa, identidade falsa, CPF falsa, selfie falso, uma selfie de uma foto, por exemplo. Vocês imaginam, o banco acaba chancelando, acaba aprovando uma conta bancária e o golpista acaba utilizando essa conta bancária para tirar o seu dinheiro através de uma historinha e isso acaba jogando a responsabilidade para ele, tá? A do banco recebedor, a tese ela é muito mais forte, porque a abertura da conta bancária, 99,999% das contas bancárias são abertas de forma errada. Então quer dizer que o banco ele foi omisso e ele não prestou o serviço que ele deveria prestar, um serviço seguro na abertura da conta, e acabou dando a arma para o golpista aplicar golpe, e por isso que ele é responsável, tá? O banco pagador é responsável pelos fatores de consumo, como eu sou como consumidor na conta bancária, e o banco recebedor é a abertura da conta bancária. Por esses dois fatores, o banco, a instituição bancária, ela é responsável. Tem diversas outras situações, por exemplo, um caso que está acontecendo muito. Banco pagador, tá? Aposentado, geralmente os golpistas eles entram em contato com o aposentado, eles na história fingindo que é uma central do banco, se fingindo que é o gerente do banco, eles sabem o nome do gerente daquela instituição bancária, daí o aposentado acaba acreditando, tá? Eles acabam colhendo informações do aposentado para verificar se ele tem dinheiro na conta bancária e ele comprovando, ele dizendo que não tem nenhum valor na conta bancária, eles acabam ludibriando o aposentado a fazer um empréstimo consignado para o dinheiro cair na conta bancária, para daí eles eventualmente dizer que o dinheiro entrou de forma errada, para esse aposentado fazer as transferências, os PIX. Esse é um golpe que está acontecendo muito, e esse é muito claro a falha do banco aqui, pagador. Ele faz o empréstimo consignado, o dinheiro cai na conta do aposentado, e o aposentado faz ali 10, 20 transações e PIX e transferência para outras pessoas aleatórias, tá? Isso, a falha da segurança do banco, ele é muito evidente nesses casos, tá? E o juiz já no início do processo já manda o banco parar de descontar esse consignado, porque a falha é muito grande. Ela é muito grande, o aposentado fazer um consignado e transferir todo o dinheiro para várias pessoas diferentes que nunca eventualmente acabou fazendo a transferência, tá? Então é bem clara a responsabilidade do banco, dos bancos, das instituições bancárias na fraude Pix. Mas é claro, isso é uma coisa que está aparecendo muitas pessoas no nosso escritório que acabaram fazendo o processo e não conseguiram êxito e eles acabam perdendo essa esperança, porque assim, quando se tem um processo, quando se já foi discutido uma fraude, não é possível fazer um novo processo para ser discutido, porque aquilo já foi decidido. Às vezes o que dá para fazer, o advogado fez uma ação contra o banco pagador. Às vezes é possível fazer, se for um banco recebedor diferente, é possível às vezes fazer um processo contra o banco recebedor, tá? Porque nós eventualmente conseguimos algumas demandas, porque é um trabalho diferenciado, é necessário se fazer pelo menos 3 coisas para conseguir o dinheiro de volta. A primeira coisa seria uma notificação à instituição bancária. O banco ele não vai responder essas notificações. A maioria das nossas que nós encaminhamos, o banco não responde. Ah, Natan, mas para que se faz essa notificação se o banco não responde? Para a gente demonstrar para o juiz que tentou resolver de forma amigável antes de propor um processo. Fizemos essa notificação, o banco não responde. A segunda coisa é uma produção antecipada de provas. O que é isso? É um pedido para o juiz para ele obrigar o banco a trazer os documentos que nós precisamos. Quais documentos? Esses aqui nós conseguimos com a parte, esses documentos aqui, ó, da abertura da conta bancária, para verificar os erros da abertura da conta bancária e também mais algumas outras coisinhas ali que nós pedimos, tá? Que tem alguns fatores, algumas denúncias nessa conta, porque geralmente a conta bancária ela é utilizada para aplicar vários golpes. E quando nós denunciamos uma primeira vez, fica lá uma estrelinha nessa conta bancária. Ah, essa conta bancária já teve uma denúncia. Essa conta bancária já teve uma denúncia. Essa já teve. Ah, Natan, isso acontece e o banco suspende a conta? Não. Tem contas bancárias aqui que nós já temos com 1000 denúncias.
e a conta ela ainda está ativa. Agora vocês imaginem, o banco sabia que essa conta era para aplicar golpes, mesmo assim ele não suspendeu a conta, tá? E deixou o golpista eventualmente trabalhar e aplicar golpe nas pessoas, tá? Então isso é uma outra coisa. E daí terceiro seria o processo efetivo. Uma ação contra o banco com base nessas provas que nós produzimos aqui nesse processo anterior, para o banco ser responsabilizado. E o juiz com certeza ele vai responsabilizar o banco com, claro, dependendo muito dessas provas aqui, porque o banco ele é responsável, o juiz provavelmente vai condenar essa instituição bancária a te ressarcir, tá? Então fica isso aí, é isso aí para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, eu peço que curta o nosso vídeo, se inscreva-se no nosso canal, né, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Quaisquer dúvidas, sugestões, aqui ó, comente aqui embaixo, deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, eu vou deixar um artigo falando sobre isso aqui, sobre a fraude Pix, para te ajudar eventualmente a recuperar o seu dinheiro. É isso aí, até o próximo vídeo.